Capítulo 18. Embora se sentisse como se estivesse arriscando a vida, Harper seguiu as instruções e encontrou Riley junto do caixa. Ela estava sentada num banco alto, com um jardim de vasos à sua volta, registrando as compras dos clientes. A sua blusa, bata, túnica, não sabia como se chamava a roupa pré-maternidade. Era de um vermelho vivo e ousado. Era engraçado. Aquela era a cor que lhe vinha à cabeça quando pensava nela. Vermelho vivo, muito sexy. A franja irregular fazia com que seus olhos parecessem enormes e tinham grandes argolas de prata nas orelhas, que espreitavam entre o cabelo quando ela mexia a cabeça. Atrás do balcão alto, quase não se percebia que estava grávida, exceto pelos olhos, que parecem cansados, pensou ele. E tinha o rosto um pouco inchado, talvez pelo aumento de peso, talvez por andar dormindo mal. De qualquer jeito, achou que era melhor não tocar no assunto. A verdade era que tudo que lhe saía da boca ultimamente, pelo menos quando estivera junto dela, era coisa errada. Também não esperava que aquela próxima conversa corresse bem, mas prometera atirar-se aos leões por uma boa causa. Esperou até ela liberar os clientes e, preparando-se psicologicamente, aproximou-se do balcão. Olá! Ela olhou para ele, e não se podia dizer que a expressão fosse particularmente acolhedora. Olá! O que você está fazendo fora da sua caverna? Já acabei por hoje. Na verdade, minha mãe acaba de telefonar. Pediu-me que lhe desse carona para casa quando estivesse liberado. Bem, eu ainda não estou liberada, disse ela com irritação. Ainda há pelo menos 2 clientes lá dentro, e sábado é meu dia de fechar a loja. Não era o tom de voz que ela usava para conversar com os clientes, reparou ele. Estava começando a pensar que era o tom que Riley reservava apenas para ele. Sim, mas ela me disse que precisa de você em casa assim que pudesse e pediu-me para dizer a Bill ou a Larry que fechassem a loja. O que ela quer? Por que não me telefonou? Não sei, sou apenas o mensageiro. Ele sabia o que aconteceria muitas vezes ao mensageiro. Já falei com o Larry e ele está ajudando os últimos clientes. Ela começou a descer do banco e, apesar de estar morto de vontade de ajudá-la, Harper calculou que ela lhe cortaria as mãos pelos pulsos com os dentes se ele tentasse. Posso ir a pé. Pelo amor de Deus, que teimosia! Enfiou as mãos nos bolsos e respondeu a testa franzida dela com uma expressão igual. Você quer me arrumar problemas? Se eu deixar você ir a pé, minha mãe vai cair em cima de mim com 5 toneladas de tijolos. E depois de acabar comigo, vai cuidar de você. Vamos embora. Está bem. A verdade era que não sabia por que se sentia tão má e nervosa, tão cansada e dolorida. Estava morta de medo de que houvesse alguma coisa errada com ela ou com o bebê, apesar de todas as garantias em contrário por parte do médico. O bebê podia nascer doente ou deformado porque ela... Não sabia por quê, mas a culpa seria dela. Agarrou a bolsa com os maus modos e fez o possível para passar intempestivamente por Harper em direção à porta. Só falta meia hora para minha hora de sair, queixou-se, abrindo a porta do carro. Não sei por que ser tão importante que não possa esperar meia hora. Também não sei. Ela ainda não falou com o cara da genealogia, não é? Ele entrou e ligou o carro. Não, tratará disso quando puder. Você não me parece muito interessado de qualquer maneira. Por que você nunca aparece quando temos nossas reuniões sobre a noiva Harper? Talvez apareça quando conseguir pensar em alguma coisa para dizer. Ela cheirava bem, especialmente assim, fechada no carro com ele. Um cheiro bom e sexy, que o deixava nervoso. A única coisa boa dessa situação era que a viagem não era longa. Espantado por não estar transpirando em bicas, virou e estacionou o carro em frente à casa. Dirigindo com um carrinho pretensioso desses tão depressa, está mesmo pedindo uma multa. Não é um carrinho pretensioso, é um carro esportivo, confiável e de boa aerodinâmica. E eu não vinha assim tão depressa. O
o que eu tenho que faz com que você esteja sempre me criticando? Não estava criticando você, estava apenas fazendo uma observação. Pelo menos você não escolheu um carro vermelho. Abriu a porta e conseguiu pôr as pernas para fora do carro. A maior parte dos homens escolhe carros vermelhos, mais vistosos. Talvez por este ser preto é que você não tem um porta-luvas cheio de multas de trânsito por excesso de velocidade. Não recebo uma multa por excesso de velocidade há 2 anos. Ela soltou uma gargalhada desdenhosa. Está bem. 18 meses, mas... Importa-se de parar de discutir por 5 segundos e de me ajudar a sair desse maldito carro? Não consigo me levantar. Como um atleta na linha de partida, ele correu à volta do carro. Não sabia o que fazer, principalmente ao vê-la sentada ali, corada e com uma expressão furiosa nos olhos. Pensou em segurar as mãos dela e puxar, mas depois teve medo de chacoalhar alguma coisa. Assim inclinou-se e segurou-a pelas axilas e içou-a. A barriga dela bateu contra ele, e então o suor escorreu pelas costas. Sentiu o que estava dentro dela se mexer. 2 pontapés fortes. Era extraordinário. Depois ela o empurrou. Obrigada. Humilhante, pensou Riley. Não conseguia deslocar o seu centro de gravidade suficiente para sair de um maldito carro. Claro que se ele não tivesse insistido em levá-la naquele carrinho de brinquedo, nada daquilo teria acontecido. Ela queria tomar meio quilo de sorvete de baunilha e caramelo e enfiar-se numa banheira de água fria pelo resto da vida. Empurrou a porta da casa e entrou intempestivamente. Os gritos de surpresa fizeram com que o coração lhe saltasse pela garganta e quase perdeu o controle da bexiga, cada vez mais sensível. Na sala, papel crepe cor-de-rosa e azul pendiam do teto em faixas artísticas e grandes balões brancos balançavam nos cantos. Caixas embrulhadas em papel colorido e cheias de laços formavam uma montanha multicolorida em cima de uma mesa. A sala estava cheia de mulheres. Estela, Ross, todas as moças que trabalhavam nos viveiros, até mesmo algumas clientes regulares. Não fique com essa cara, menina. Rosa aproximou-se de Riley e abraçou-a. Você acha que deixaremos você ter o bebê sem ter uma festa antes? Uma festa para o bebê. Sentiu o sorriso abrir-se em seu rosto, ao mesmo tempo que os olhos enchiam-se de lágrimas. Sente-se logo. Pode beber um copo de punch mágico de champanhe do David, antes de passar para as bebidas sem álcool. Isso é... Viu a poltrona colocada no centro da sala, enfeitada com tules e balões, como um trono festivo. Não sei o que dizer. Nesse caso, vou me sentar ao seu lado. Chamo-me Geolene, querida. Sou a madrasta de Estela. Deu um tapinha na mão de Riley e depois na sua barriga. E sempre tenho qualquer coisa para dizer. Aqui está. Estela aproximou-se com um copo de punch. Obrigada, muito obrigada. É essa coisa mais simpática que alguém fez por mim em toda a minha vida. Pode chorar um pouquinho. Jolene estendeu um lencinho debruado com renda. Depois vamos fazer uma festa. Assim foi. Soltaram exclamações enternecidas com as roupinhas impossivelmente minúsculas, cobertores macios como nuvens, sapatinhos tricotados à mão, brinquedos e bonecos de pelúcia. Jogaram jogos inocentes que só as mulheres numa festa dessas poderiam apreciar. Beberam punch e comeram bolo para adoçar a noite. O nó que Riley sentia no coração havia dias desapareceu. Nunca me diverti tanto, disse atordoada e exausta, olhando para a pilha de presentes que Estela arrumava de novo em cima da mesa. Sei que isso foi para mim, gostei dessa parte, mas todo mundo se divertiu, não acham? Você está brincando? Sentada no chão, Estela continuou a dobrar meticulosamente um papel de embrulho quadriculado. Foi uma festa fantástica. Vai guardar esse papel todo? Perguntou Ross. Um dia a Riley vai querê-lo, e só estou guardando os poucos que ela não rasgou. Não pude evitar, estava muito excitada. Tenho que enviar cartões de agradecimento e tentar lembrar-me de quem deu o quê. Eu fiz uma lista enquanto você estava abrindo os embrulhos. Claro que fez. Ross serviu-se de mais um copo de ponche. Depois sentou-se e estendeu as pernas. Céus, estou acabada. Tiveram tanto trabalho. Foi tão fantástico. Sentindo de novo a ameaça de lágrimas, Riley gesticulou.
Todo mundo foi. Acho que tinha me esquecido de que as pessoas poderiam ser tão boas, tão generosas. Olhe para todas essas coisas. Oh, e aquele macacãozinho amarelo com os ursinhos, e o chapéu combinando, e o balanço. Estela, não tenho palavras para lhe agradecer o balanço. Eu estaria perdida se não tivesse tido o meu. Foi tão simpático vocês fazerem isso por mim. Não fazia a menor ideia, não podia ter ficado mais surpresa nem mais agradecida. Pode adivinhar quem planejou tudo, disse Rosa, apontando para Estela com um aceno de cabeça. David começou a chamá-la de Generala Rothschild. Tenho que agradecer a David por essa comida maravilhosa. Nem acredito que comi 2 fatias de bolo. Sinto-me prestes a explodir. Você não pode explodir ainda, porque não acabamos. Temos de subir para lhe dar o meu presente. Mas a festa foi um esforço conjunto, acabou Ross. E eu tenho um presente para você lá em cima que espero que goste. Respondi mal ao Harper, disse Riley, enquanto a ajudavam a subir a escada. Ele está habituado, mas não queria ter falado daquele modo com ele. Ele estava ajudando vocês com a surpresa e eu fui horrível. Disse-me que eu sempre o criticava e era precisamente isso que eu estava fazendo. Depois pode lhe pedir desculpa. Ross virou para a ala oeste e passou pelo quarto de Stella e pelo de Riley. Aqui está, querida. Abriu a porta e afastou-se para Riley entrar. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Riley levou as mãos à boca enquanto olhava para o quarto. Estava pintado de amarelo claro, com cortinas de renda nas janelas. Ela sabia que o berço era uma antiguidade. Não podia ser tão belo e tão rico se não fosse antigo e estimado. A madeira brilhava com reflexos vermelhos. Reconheceu o enxoval de bebê que vira numa revista, sabendo que não tinha dinheiro suficiente para comprá-lo. A mobília é emprestada enquanto você estiver aqui. Foi dos meus filhos e dos filhos da minha mãe e da mãe dela há mais de 85 anos, mas o enxoval é seu e a mesa de troca de fraldas também. Stella acrescentou o tapete e o abajur e David e Harper, os queridos, pintaram o quarto e trouxeram a mobília do sótão. Esmagada pela emoção, Riley conseguiu apenas balançar a cabeça. Depois de trazermos os seus pertences para cá, ficará um quarto de bebê encantador. Stella acariciou as costas de Riley. É tão bonito, mais do que aquilo com que sonhei, e eu tenho sentido tanta falta do meu pai. Quanto mais se aproxima a data do parto, mais saudade sinto dele. É uma dor enorme por dentro, e tenho me sentido triste e assustada, e cheia de pena de mim mesma. Limpou as lágrimas das faces com as costas das mãos. Mas hoje, tudo isso me fez sentir. Não é pelas coisas, adoro-as, adoro tudo. Mas por terem feito isso por nós, vocês duas. Você não está sozinha, Riley. Ross pousou a mão na barriga de Riley. Nem você, nem o seu bebê. Eu sei, acho bem. Acho que teríamos nos virado sozinhos e eu trabalharia arduamente para conseguir, mas nunca esperei voltar a ter uma família a sério. Nunca esperei ter pessoas que gostassem de mim e do bebê dessa maneira. Tenho sido rude. Não, disse Stella, apenas grávida. Com um riso trêmulo, Riley pestanejou para se livrar do restante das lágrimas. Suponho que isso explica muita coisa, mas não vou poder usar essa desculpa por muito mais tempo. E nunca, nunca poderei agradecer a vocês ou retribuir tudo o que fizeram por mim. Nunca. Oh, acho que se puser os nossos nomes nos bebês, ficaríamos quites, disse Rosa em tom casual. Principalmente se for um menino. Rosalind Stella é capaz de ser um pouco duro para ele quando for para a escola, mas acho que é justo. Ei, eu estava pensando em Stella Rosalind. Ross olhou para Stella com a gargalhada erguida, com a sobrancelha erguida. Esta é uma daquelas raras ocasiões em que compensa ser a mais velha. Nessa noite, Riley entrou no quarto do bebê na ponta dos pés, apenas para tocar, para cheirar, para se sentar na cadeira de balanço com as mãos na barriga. Desculpe ter sido tão chato ultimamente. Agora já estou melhor. Vai correr tudo bem. Você tem 2 fadas madrinhas, bebê. As melhores mulheres que já conheci. Posso não conseguir pagar-lhes tudo o que fizeram por nós, mas juro que não há nada que elas possam pedir-me que eu não faça por elas. Sinto-me segura aqui. Foi uma estupidez da minha parte esquecer-me disso.
Você e eu somos uma equipe. Não devia ter tido medo de você, nem por você. Fechou os olhos e embalou-se na cadeira. Tenho tanta vontade de ter você nos meus braços que até dói. Quero vesti-lo com um daqueles macacãozinhos lindos e segurá-lo, cheirá-lo, embalá-lo nessa cadeira. Oh, meu Deus, espero saber o que estou fazendo. O ar ficou frio, deixando-lhe os braços arrepiados. Mas não foi por medo que abriu os olhos, foi por pena. Olhou para a mulher de pé ao lado do berço. Naquela noite tinha os cabelos soltos, dourados e despenteados. Vestia uma camisola branca, suja de lama na bainha, e tinha nos olhos uma expressão de, Riley diria, loucura? Você não tinha ninguém para lhe ajudar, não é? As mãos tremiam-lhe um pouco, mas continuou a acariciar a barriga. Manteve os olhos fixos na mulher e continuou a falar. Talvez não tivesse ninguém ao seu lado quando sentiu medo, como eu. Suponho que também poderia ter enlouquecido se estivesse sozinha. E não sei o que faria se acontecesse alguma coisa com o meu bebê. Não sei como aguentaria se acontecesse alguma coisa que me separasse dele ou dela. Mesmo que estivesse morta, não aguentaria. Portanto, acho que a compreendo um pouco. Quando disse isso, Riley ouviu um som de sofrimento, um som que a fez pensar numa alma ou numa mente se despedaçando, e depois estava sozinha. Na segunda-feira, Riley sentou-se de novo no banco alto atrás do caixa. Quando as costas começaram a doer, ignorou-as. Quando teve de chamar outra empregada para substituí-la enquanto se arrastava até o banheiro outra vez, conseguiu fazer uma piada. Sentia-se como se a sua bexiga estivesse encolhido para o tamanho de uma ervilha. No regresso fez um desvio pelo exterior, não só para esticar as pernas e as costas, mas também para ver Stella. Posso fazer o meu intervalo agora? Quero procurar Harper e pedir-lhe desculpas. Passara toda a manhã temendo esse momento, mas não podia adiá-lo mais. Não consegui encontrá-lo no domingo, mas hoje deve estar outra vez enfiado na sua caverna. Vai. Encontrei a Rosa há pouco. Ela telefonou para o tal professor Dr. Carnage. Marcou uma reunião com ele para o fim de semana. Talvez consigamos fazer algum progresso nessa área. Depois olhou para Riley com os olhos semicerrados. Amanhã uma de nós terá que ir com você à consulta. Não quero que você dirija. Não estou cabendo atrás do volante. Mas por pouco, pensou. Pode ser, mas Ross e eu vamos levar você, ou eu vamos levar você, e acho que está na hora de começar a trabalhar em regime de meio expediente. Para me tirar do trabalho nesse momento, mais vale me internar no manicômio. Estela, muitas mulheres trabalham até o fim. Além disso, passo o dia inteiro sentada. A melhor parte de ir à procura de Harper é poder andar um pouco. Andar, concordou Estela, mas não pegar peso, nenhum. Chata, 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 disse isso com uma gargalhada e dirigiu-se à estufa de enxertos. No exterior da estufa fez uma pausa, ensaiaria o que queria dizer. Achara melhor pensar primeiro. Sabia que ele aceitaria o seu pedido de desculpas, a mãe o educara bem, e por aquilo que já vira, ele tinha um bom coração, mas queria muito que ele compreendesse que ela estava apenas num estado de espírito complicado. Abriu a porta. Adorava o cheiro ali. Experiências, possibilidades. Um dia esperava que Rosa ou Harper lhe ensinassem qualquer coisa sobre o aspecto do negócio. Viu-o ao fundo, curvado sob o trabalho. Tinha fone nos ouvidos e estava batendo o pé ao ritmo da música que só ele ouvia. Céus, era mesmo muito atraente. Se o tivesse conhecido na livraria antes de sua vida ter mudado, teria flertado com ele ou arranjado uma forma de ele flertar com ela. Aqueles cabelos escuros e desgrenhados, a linha definida do maxilar, os olhos sonhadores e aquelas mãos de artista. Apostava que ele tinha meia dúzia de garotas penduradas nele, ou outra meia dúzia à espera de uma oportunidade. Aproximou-se. Ficou tão surpresa quando ele ergueu subitamente a cabeça e se virou para ela que estacou. Meu Deus, Harper, pensei que eu é que ia assustar você. O quê? O quê? Perguntou ele com ar confuso enquanto tirava os fones de ouvido. O quê? Pensei que não estava me ouvindo. Eu... E não estava. Tinha sentido o cheiro dela. Parecia... Precisa de alguma coisa?
Acho que sim. Preciso lhe dizer que lamento muito a forma como tenho caído em cima de você sempre que abre a boca nessas últimas 2 semanas. Tenho sido uma grande chata. Não. Bem, é verdade, mas não faz mal. Ela riu e se aproximou mais para tentar ver o que ele estava fazendo. Parecia apenas um molho de caules presos por um fio. Acho que estava apenas assustada. O que vou fazer? Como vou conseguir? Por que me sinto sempre tão gorda e feia? Você não é gorda e nunca poderia ser feia. É muito simpático da sua parte, mas estar grávida não me afetou. A visão e eu sei o que vejo no espelho todos os dias. Nesse caso, sabe que é bonita. Ela sorriu e seus olhos cintilaram. Devo ser mesmo um caso deplorável para você se sentir na obrigação de flertar com uma grávida rabugenta. Não estou. Não seria capaz, mas queria fazê-lo no mínimo. Seja como for, parece que você está se sentindo melhor. Muito melhor. Basicamente andava cheia de pena de mim mesma e ódio por me sentir assim. Imagina, sua mãe e Estela prepararam uma festa para o bebê. Fartei-me de chorar. E a Estela também, mas depois nos divertirmos muito. Quem haveria de dizer que uma festa de bebê poderia ser tão divertida? Levou as mãos à barriga e riu. Você já conhece a madrasta da Estela? Não. É muito divertida. E eu ri tanto que pensei que ia ter o bebê ali mesmo. E a senhora Hagrid, a senhora Hagrid, a Nossa Senhora Hagrid, estava lá? Não só estava, como ganhou o jogo de nome do nome da canção. Tínhamos de escrever o maior número de nomes de canções com a palavra baby. Você não vai acreditar numa das que ela escreveu. Desisto. Baby go back. Ele sorriu. Não acredito. A senhora Hagrid escreveu o nome de uma música de rap e depois a cantou. Agora você está mentindo. É verdade, pelo menos cantou alguns versos. Quase fez xixi nas calças, mas estou me esquecendo do motivo por que estou aqui. Você estava apenas ajudando com a melhor surpresa que já tive e eu não fiz nada senão resmungar e ser agressiva. E criticá-lo, como você disse. Lamento muito. Não faz mal. Tenho um amigo cuja mulher teve bebê há alguns meses. Juro que perto do fim era possível ver as presas lhe aparecendo na boca, e acho que ficou com os olhos vermelhos algumas vezes. Ela riu outra vez e encostou a mão na barriga. Espero não chegar a esse ponto antes de. Depois se calou, com uma expressão confusa no rosto, ao sentir um pequeno estalo dentro de si, ao ouvi-lo, mais precisamente, como um pingue suave e distante. Depois a água começou a escorrer pelas suas pernas. Harper emitiu também um som, como um homem cujas palavras ficaram estranguladas na garganta. Levantou-se de um salto, gaguejando, enquanto Riley olhava para o chão. Oh, oh, disse ela. Não faz mal, está tudo bem. Talvez seja melhor. Talvez seja melhor. Ah, pelo amor de Deus, Harper. Não fiz xixi no chão. A bolsa estourou. Que bolsa? Pestanejou. Depois ficou pálido como um cadáver. Essa bolsa, ó céus, ó meu Deus, ó merda. Sente-se, sente-se, eu vou chamar uma ambulância, os fuzileiros. Minha mãe. Acho que é melhor eu ir com você. É um pouco cedo. Forçou-se a sorrir para não gritar. Ainda faltam 2 semanas. Acho que o bebê está impaciente para sair e ver o que está acontecendo por aqui. Você me dá uma ajuda? Oh, céus. Harper, estou a morta de medo. Não se preocupe. Passou o braço à sua volta. Apoie-se em mim. Não está sentindo alguma dor? Não, por enquanto não. Por dentro, Harper ainda se sentia pálido e agoniado, mas segurou-a com firmeza, e quando virou a cabeça, seu sorriso parecia descontraído. Ei, muito suave, tocou-lhe a barriga. Feliz aniversário, bebê. Oh, meu Deus! O rosto dela iluminou-se quando saíram. Isso é fantástico! Estela não podia dar à luz ao bebê, mas podia fazer praticamente todo o resto, ou delegar a alguém. Riley ainda não havia preparado a bolsa para levar para o hospital, mas Estela tinha uma lista. Um telefonema para David tratou disso, enquanto conduzia Riley ao hospital. Telefonou para um médico para colocá-lo a par do progresso do trabalho de parto de Riley. Depois uma mensagem no celular do pai e outra no gravador de mensagens de casa para lhe pedir que ficasse com os seus filhos e ajudou a Riley com a respiração quando as primeiras contrações começaram.
Se alguma vez me casar, comprar uma casa ou começar uma guerra, espero que você se encarregue dos detalhes. Stella olhou para o lado quando Riley afagou a barriga. Pode contar comigo. Tudo bem? Sim, estou nervosa e excitada. Oh, uau! Vou ter um bebê. Você vai ter um bebê fabuloso. Os livros dizem que as coisas podem ficar complicadas durante o parto. Portanto, se eu gritar ou xingar, você... Já passei por isso. Fique descansada, que eu não levarei a mal. Quando Ross chegou, Riley já estava instalada num quarto. A televisão estava ligada, passando um episódio antigo de Friends. Por baixo, no balcão, havia um arranjo de rosas brancas. Obra de Stella, sem dúvida. Como está a nossa mamãe? Dizem que estou trabalhando depressa. Corada de olhos brilhantes, Riley estendeu a mão para segurar a de Ross. E está tudo bem. As contrações tornaram-se mais frequentes, mas não dói tanto assim. Ela não quer anestesia peridural, disse Stella. Ah, Ross deu uma palmadinha na mão de Riley. Isso é com você. Pode mudar de ideia se achar que não vai aguentar. Talvez seja um disparate e talvez venha me arrepender, mas quero sentir tudo. Uau, esta eu senti. Stella aproximou-se e ajudou-a com a respiração durante a contração. Riley suspirou e fechou os olhos no momento em que David entrava no quarto. É aqui a festa? Pousou uma bolsa de viagem, uma pequena mochila e uma jarra de margaridas amarelas, antes de se inclinar e beijar o rosto de Riley. Você não vai me pôr para correr só porque sou homem, não é? Você quer ficar? Riley corou de felicidade. Sério? Você está brincando? Tirou uma pequena câmera digital do bolso. Nomeio a mim mesma o fotógrafo oficial. Oh! Mordendo o lábio, Riley afagou a barriga. Não sei se tirar fotografias é uma boa ideia. Não se preocupe, querida, não vou tirar nenhuma que não possa mostrar a todo mundo. Sorria. Tirou algumas fotografias, pediu a Rosa e a Estela que se colocassem ao lado da cama e disparou mais algumas vezes. É verdade, Stella. Logan vai levar os meninos para a casa dele depois da escola. O quê? Seus pais estão num torneio de golfe qualquer. Eles estavam prontos para voltar, mas lhe disse que não se preocupassem, que eu tomaria conta das crianças. Depois, Logan passou pelos viveiros, encontrou Harper. Ele também já está a caminho. Logan? Perguntou Riley. Vem pra cá? Não, o Harper. Logan está com os meninos. Disse que os levaria para a casa dele, que os colocaria para trabalhar e para que você não se preocupar. E pediu que o mantivéssemos a par dos progressos do bebê. Não sei se... Mas Estela calou-se quando começou outra contração. Seu trabalho ao lado de Riley manteve-a ocupada, mas parte da sua mente não conseguia pôr de lado a ideia de Logan estar tomando conta de seus filhos. Colocá-los para trabalhar? O que isso queria dizer? Como é que ele saberia o que fazer se eles começassem a brigar? Algo que acontecia inevitavelmente a certa altura. Como é que poderia tomar conta deles e se os levasse para algum trabalho? Poderiam cair numa vala ou de uma árvore ou cortar algum dedo com uma ferramenta afiada, pelo amor de Deus. Quando o médico apareceu para ver o progresso de Riley, Stella saiu rapidamente para telefonar para Logan. Kindred, é Stella. Meus filhos. Sim, eles estão bem. Estão aqui. Gavin, não corra atrás do seu irmão com essa serra elétrica. Ao ouvir o grito horrorizado de Stella, Logan soltou uma gargalhada. Estou brincando. Eles estão cavando um buraco. Estão felizes como porquinhos na lama e 2 vezes mais sujos. Já temos bebê? Não, o médico está agora com ela. No último exame, já tinha 8 centímetros de dilatação. Não faço ideia do que isso significa, mas presumo que seja bom. É muito bom. Está tudo correndo muito bem. Até parece que tem um bebê todas as semanas. Você tem certeza de que as crianças estão bem? Ouça. Estela percebeu que ele tinha levantado o telefone e ouviu os gritos e vozes excitadas dos meninos discutindo o que poderiam enterrar naquele buraco. Um elefante, um brotossauro, o Sr. Kelson, o gordo da mercearia. Eles não deveriam chamar o Sr. Kelson de gordo. Não temos tempo para mulheres por aqui. Ligue-me quando tivermos um bebê.
Desligou, deixando-a com o telefone mudo nas mãos. Depois virou-se e quase foi ao encontro de Harper, ou melhor, a floresta de lírios vermelhos que ele equilibrava nas mãos. Harper, você está aí? Ela está bem? Cheguei atrasado? Está tudo bem, o médico está com ela e você chegou bem a tempo. Está bem, lembrei-me dos lírios porque são exóticos e ela gosta de vermelho. Acho que ela gosta de vermelho. São lindíssimos, deixe-me ajudar você. Talvez seja melhor eu não entrar. Talvez seja melhor você levar as flores. Não seja bobo. Temos uma autêntica festa por aqui. Ela é uma moça sociável e ter pessoas à sua volta ajuda a esquecer um pouco da dor. Quando eu saí, David tinha colocado Red Hot Chili Peppers no CD player e uma garrafa de champanhe para gelar na pia do banheiro. Conduziu para dentro do quarto. A música ainda era Red Hot Chili Peppers e David virou a máquina para a porta para tirar uma fotografia de Harper, espreitando com ar nervoso através de uma floresta de lírios vermelhos. Oh, oh, são as flores mais lindas que eu já vi. Um pouco pálida, mas sorridente, Riley tentou sentar-se na cama. Vão dar um ótimo ponto focal. Estela ajudou a Harper a colocá-las na mesa. Você pode se concentrar nelas durante as contrações. O médico diz que eu estou quase lá. Daqui a pouco já posso começar a fazer força. Harper aproximou-se da cama. Você está bem? Um pouco cansada. Dá muito trabalho, mas não é tão ruim como eu pensava. Abruptamente apertou a mão dele. Oh, Stella! Rosa estava aos pés da cama. Olhou para o filho, de mãos dadas com Riley, e para o rosto dele. Sentiu algo dentro de si contrair-se e distender-se dolorosamente. Depois suspirou e começou a massagear os pés de Riley, enquanto Stella murmurava instruções e palavras de encorajamento. A dor aumentou. Stella observou a curva das contrações no monitor e sentiu a própria barriga contrair-se por empatia. Essa menina é de ferro, pensou. Estava agora pálida e banhada de suor. Havia momentos em que Riley apertava a sua mão com tanta força que julgava que ela iria quebrar seus dedos. Mas Riley mantinha a concentração e aguentava as contrações. Uma hora transformou-se em duas, com as contrações cada vez mais próximas e mais fortes. Riley soprando como um comboio a vapor. Stella lhe dava lascas de gelo e panos molhados. Ross massageava-lhe os ombros. Harper, a generala Rothschild, começou a distribuir ordens. Massageie a barriga de Riley. Ele olhou para Stella como se ela tivesse pedido para fazer pessoalmente o parto. Fazer o quê? Suavemente em círculos, isso ajuda. David, a música. Não, eu gosto de música. Riley segurou a mão de Stella quando sentiu a contração aproximar-se. Pode pôr mais alto, David, para o caso de eu começar a gritar. Oh, oh merda, tenho vontade de fazer força, quero fazer força agora. Ainda não, ainda não. Concentre-se, Riley. Você está se comportando maravilhosamente. Ross, talvez seja a hora de chamar ao médico. Vou tratar disso, disse ela saindo do quarto. Quando o médico se sentou entre as pernas de Riley e chegou o momento de ela fazer força, Stella reparou que Harper e David estavam ambos um pouco esverdeados. Deu a ponta de uma toalha a Riley e segurou a outra para ajudá-la a fazer força, enquanto contavam até 10. Harper, fica atrás dela e apoie suas costas. Eu? Ele estava se aproximando sorrateiramente da porta, mas a mãe bloqueou seu caminho. Estou certo de que não vai querer estar longe daqui quando um milagre desses acontecer, disse, empurrando-o suavemente. Você está se portando muito bem, disse Stella. É fantástica. Acenou quando o médico disse a Riley para fazer força novamente. Prepare-se, respire fundo e força. Meu Deus, mesmo no meio do burburinho de vozes, o murmúrio de David foi audível. Nunca vi nada assim. Tenho que telefonar para minha mãe. Droga, tenho que lhe mandar um caminhão de flores. Céus! Harper conteve a respiração ao mesmo tempo que Riley. É uma cabeça! Riley começou a rir, com lágrimas deslizando pela face. Olhe para todo aquele cabelo! Oh, meu Deus! Não podemos tirá-lo já? A seguir são os ombros, querida. E depois pronto. Você precisa fazer mais força desta vez, está bem? Ouça.
Ele já está chorando. Riley, é o seu bebê chorando. E Stella estava chorando também, quando um último esforço desesperado a vida invadiu o quarto. É uma menina, disse Ross, suavemente enquanto limpava o próprio suor do rosto. Você tem uma filha, Riley, ela é linda. Uma menina, uma bebezinha. Riley já tinha os braços no ar quando a pousaram sobre a barriga dela, para Ross cortar o cordão umbilical. Continuou rindo enquanto acariciava a bebê da cabeça aos pés. Oh, está olhando para você, olhando para você. Não, não a levem. Vão só limpá-la. 2 segundos. Stella inclinou-se e beijou Riley na testa. Parabéns, mamãe. Vejam. Riley pegou a mão de Stella e depois de Harper. Até chorando ela é linda. 3,1 kg, anunciou a enfermeira, levando o bebê embrulhado para a cama. 45 centímetros e 10 no índice de Apgar. Ouviu? Riley embalou o bebê e beijou a testa, a face, a boquinha minúscula. Você passou com distinção no primeiro teste. Ela está olhando para mim. Olá, olá, sou a sua mamãe. Estou muito feliz por você. Sorria. David tirou outra fotografia. Que nome você decidiu dar a ela? Escolhi um novo enquanto estava fazendo força. Vai se chamar Lily, porque eu estava vendo os lírios e sentindo seu aroma enquanto ela nascia. Portanto, chama-se Lily Rose Star. Rose é de Rosalind e Star é de Stella. Capítulo 18. Exausta e excitada, Stella entrou em casa. Apesar de já passar da hora de dormir, estava à espera de que os filhos aparecessem correndo, mas teve de se contentar com as boas-vindas entusiásticas de Parker. Pegou-o e beijou-lhe o focinho, enquanto ele lhe lambia o rosto. Adivinhe, meu amigo peludo, hoje tivemos um bebê, a nossa primeira menina. Afastou os cabelos do rosto e sentiu-se imediatamente culpada. Ross deixara o hospital antes dela e estava provavelmente lá em cima cuidando dos meninos. Dirigiu-se às escadas quando Logan apareceu no vestíbulo. Grande dia, hein? O maior, concordou ela. Não pensara que ele ainda estivesse ali e deu-se conta súbita e intensamente de que seu trabalho ao lado de Riley a fizera transpirar profundamente, eliminando qualquer vestígio de maquiagem de seu rosto. Além disso, não lhes parecia estar com um cheiro muito agradável. Muito obrigada por ter tomado conta das crianças. Não custou nada, ganhei 2 belos buracos, mas a roupa deles talvez não tenha salvação. Eles têm outras. Rosa está lá em cima com eles? Não, está na cozinha. David está improvisando qualquer coisa para comermos e eu ouvi falar em champanhe. Mais champanhe? Nós praticamente mergulhamos em champanhe no hospital. É melhor subir e cuidar dos meninos. Já estão dormindo desde as 9. Fazer buracos acaba com um homem. Oh, eu sei que você disse que ia trazê-los quando lhe telefonei para dar notícias do bebê, mas não esperava que os colocasse na cama. Eles estavam exaustos. Tomamos um banho como homens e eles se enfiaram na cama e adormeceram em 5 segundos. Bem, fico lhe devendo uma. Me pague. Aproximou-se dela, abraçou-a e beijou-a, até ela sentir a cabeça rodando. Cansada? Perguntou. Sim, mas um cansaço bom. Logan passou os dedos pelos cabelos dela, sem largá-la. Como estão o bebê e a mamãe? Ótimas. Riley, espantosa, aguentou-se como uma rocha durante 7 horas do trabalho de parto. E a bebê pode ter nascido 2 semanas antes do tempo, mas nasceu como uma campeã. Poucas gramas a menos do que Gavin pesava quando nasceu, e eu levei o dobro de tempo convencendo-o a sair. Teve vontade de ter outro? Ela empalideceu. Oh, bem. Agora eu assustei você. Divertido, ele passou o braço sobre os ombros dela. Vamos lá ver qual era o cardápio para acompanhar o tal champanhe. Na realidade, ele não a assustara, mas a deixara ligeiramente inquieta. Estava apenas começando a se habituar com a ideia de ter uma relação e ele já estava fazendo insinuações sutis sobre bebês. Claro que poderia ter sido apenas uma observação natural em face das circunstâncias, ou uma espécie de piada. Fosse qual fosse a intenção, deixou-a pensando. Desejaria ter mais filhos?
Tinha eliminado essa possibilidade quando Kevin morrera e desligara implacavelmente o seu relógio biológico. Claro que era capaz fisicamente de ter outro filho, mas era preciso mais do que capacidade física para colocar uma criança no mundo. Já tinha 2 filhos saudáveis e ativos, e era única e completamente responsável por eles, em nível emocional, financeiro e moral. Pensar em ter outro significava pensar em ter uma relação permanente com um homem, casamento, um futuro, partilhar não só o que tinha, mas também construir mais e numa direção diferente. Viera para o Tennessee para reencontrar as próprias raízes e para plantar a sua família no solo de suas origens, para estar perto do pai e dar aos filhos o prazer de estarem perto dos avós que queriam conhecê-los. Sua mãe nunca estivera particularmente interessada, nunca gostara de se considerar vó. Acabava com a sua imagem de juventude, achava Stella. Se um homem como Logan aparecesse no radar de sua mãe, seria imediatamente caçado. E se era por isso que Stella estava hesitando, era realmente muito triste. Mas sem dúvida isso fazia parte da questão. Caso contrário, nem lhe passaria pela cabeça. Nunca odiara nenhum de seus padrastos, mas também nunca tivera uma boa relação com eles, nem eles com ela. Que idade tinha quando a mãe voltara a se casar pela primeira vez? Era a idade de Gavin, lembrou-se. Sim, mais ou menos 8 anos. Tinham-na tirado da escola e colocado numa escola nova, numa casa nova, num bairro novo. E Stella passara por tudo isso meio aturdida, enquanto a mãe navegava na adrenalina de um marido novo. Esse durara quanto tempo? 3 anos? 4? Entre 2 a 3, com mais um ano de convulsão enquanto a mãe lidava com a batalha e os destroços do divórcio. Entre casa nova, emprego novo, um novo começo. E uma escola nova para Stella. Depois disso, a mãe se limitara a ter namorados por um longo período, mas isso acabara por uma espécie de compulsão. Ter de sobreviver às incursões loucas da mãe no amor e aos eventuais finais amargos. Eram sempre amargos, recordou Stella. Pelo menos quando a mãe voltara a se casar, ela já estava na universidade, morando sozinha. E talvez essa fosse uma das razões por que aquele casamento durara quase uma década. Não havia uma criança atrapalhando as coisas. Porém, acabara ocorrendo outro divórcio amargo, que quase coincidira com a sua viuvez. Fora um ato horrível, de todas as maneiras possíveis, aquele que a sua mãe acabara com mais um casamento breve e tumultuado. Era estranho que, mesmo depois de adulta, Stella não conseguisse perdoar por completo o fato de ter sido sempre colocada em segundo ou terceiro lugar, atrás das necessidades da mãe. Não estava fazendo isso com os filhos, garantiu a si mesma. Não estava sendo egoísta nem descuidada em relação a Logan, nem empurrando os filhos para a parte de trás do coração para estar se apaixonando. No entanto, a verdade é que estava tudo avançando muito depressa. Faria mais sentido acalmar as coisas um pouco, até conseguir ver melhor o quadro geral. Além disso, estaria muito ocupada para pensar em casamento, e não podia esquecer-se de que ele não lhe pedira em casamento nem para ter filhos, pelo amor de Deus. Estava fazendo uma tempestade num copo d'água por causa de um comentário casual. Tinha de colocar os pés no chão. Levantou-se da escrivaninha e dirigiu-se à porta, mas esta abriu antes. Estava à sua procura, disse Stella Ross. Vou buscar a nossa nova família e trazê-la para casa. Quem me dera poder ir com você. Quase adiei a reunião por causa disso. Olhou para o relógio como se estivesse ainda levando em conta tal hipótese. Quando você voltar da reunião com o Dr. Carnegie, elas já estarão instaladas e prontas para os mimos da tia Ross. Tenho que admitir que estou louca para pôr as mãos naquela bebê. Então, o que está preocupando você? Preocupando-me, Stella abriu a gaveta da escrivaninha para tirar a bolsa. O que faz você pensar que eu ando preocupada com alguma coisa? Seu relógio está ao contrário, o que significa que esteve torcendo a pulseira, o que significa que está preocupada. Está acontecendo alguma coisa que eu não saiba? Não, irritada, Stella endireitou o relógio. Não tem nada a ver com o trabalho. Estava pensando em Logan e na minha mãe. O que Logan tem a ver com a sua mãe? Perguntou Ross, pegando na garrafa térmica de Stella. Abriu-a, cheirou o conteúdo e despejou um pouco de café gelado na tampa. Nada, não sei. Quer um copo? Não, está bom assim, só quero provar. Sinto-me. Tenho pensado, e já pareço uma idiota falando.
Stella tirou o batom da bolsa e, aproximando-se do espelho que pendurara na parede, começou a retocar a maquiagem. Ross, as coisas entre mim e Logan estão ficando sérias. Uma vez que tenho olhos, já havia percebido. Quer que eu faça perguntas ou que me meta na sua vida? O problema é que não sei se estou pronta para uma relação séria. Não sei se ele está. Já é surpreendente que tenhamos acabado gostando um do outro, quanto mais... Virou-se. Nunca me senti assim em relação a ninguém, tão agitada e nervosa e, bem, inquieta. Arrumou o batom e fechou a bolsa. Com Kevin foi tudo muito claro. Éramos jovens, estávamos apaixonados, e na verdade não havia uma única barreira a ser ultrapassada. Não que nunca tenhamos discutido ou que não tivéssemos os nossos problemas, mas as coisas sempre foram relativamente simples para nós. E quanto mais vivemos, mais complicada a vida se torna. Sim, tenho medo de me apaixonar outra vez, de atravessar aquela linha divisória entre o que é meu e o que é nosso. Parece incrivelmente egoísta, mas agora que eu disse isso em voz alta. Talvez, mas acho que é bastante normal. Pode ser. Ross, a minha mãe era... é... uma pessoa complicada. Sei, no meu íntimo, que tomei muitas decisões por serem exatamente o oposto do que ela faria. É patético. Não sei se é. Se essas decisões foram as mais corretas para você, foram, têm sido. Mas não quero virar as costas a algo que pode ser maravilhoso só porque sei que a minha mãe mergulharia de cabeça sem pensar duas vezes. Minha querida, olho para você e me lembro de como era ter a sua idade. E ambas olhamos para a Hailey e pensamos como é que ela tem coragem e força de espírito para criar uma bebê sozinha. Stella sorriu. É bem verdade. E uma vez que as três nos tornamos amigas, podemos dar apoio umas às outras, conselhos e um ombro para chorar. Mas a verdade é que cada uma tem que passar por aquilo que tem que passar. E eu acho que você vai resolver o seu problema rapidamente. Perceber como fazer as coisas é um dos seus pontos fortes. Passou a tampa da garrafa térmica na escrivaninha, pousou a tampa da garrafa térmica na escrivaninha e deu uma palmadinha no ombro de Stella. Bom, vou em casa mudar de roupa. Obrigada, Ross. Sério. Se Riley estiver bem quando chegarmos em casa, eu a deixarei com David. Sei que as coisas por hoje aqui já estão complicadas. Não. Fique em casa com ela e com a Lily. Harper pode cuidar das coisas aqui. Não é todo dia que trazemos um bebê para casa. Rosa estava pensando nisso enquanto procurava um lugar para estacionar perto do apartamento de Mitchell Kernig. Há muitos anos que não havia um bebê na Harper House. Como é que a noiva Harper ia reagir? Como é que todos iriam reagir? Como é que ela própria iria reagir ao fato do filho mais velho estar se apaixonando por aquela doce mãe solteira e pela sua bebezinha? Duvidava que Harper soubesse que estava caminhando nessa direção. E claro que Riley não fazia a menor ideia, mas uma mãe percebia as coisas. Uma mãe conseguia lê-las no rosto do filho. Mais uma coisa em que pensar em outro momento, decidiu, praguejando entre dentes pela falta de lugares. Teve que deixar o carro a quase 3 quarteirões e praguejou de novo porque achara que era apropriado usar um salto alto. Agora ficaria com os pés doloridos e teria que perder mais tempo para vestir qualquer coisa confortável depois daquela reunião. Iria chegar atrasada, algo que detestava, e iria chegar cheia de calor e suada. Teria adorado passar aquela reunião para Estela, mas não era o tipo de coisa que pudesse pedir a um gerente. Tinha a ver com a sua casa, com a sua família. Tomara como garantido esse aspecto de sua vida durante muito tempo. Fez uma pausa na esquina enquanto esperava que o sinal abrisse. Ross. Bastou aquela única palavra para deixar os cabelos de sua nuca arrepiados. Sua expressão era fria como gelo quando se virou e olhou para o homem magro e atraente que se aproximava rapidamente dela nos seus sapatos ferrano brilhantes. Bem, me pareceu que era você, mas ninguém poderia estar tão bonita e fresca numa tarde tão quente. Aproximou-se dela. Aquele homem com quem, algum tempo atrás, Ross fora suficientemente idiota para se casar, e apertou sua mão. Você está fantástica. É melhor largar a minha mão, Bryce. Ou, de repente,
vai se ver com a cara encostada na calçada. Uma possibilidade que lhe garanto que só será embaraçosa para você. O rosto dele, com o seu bronzeado uniforme e as feições descontraídas, endureceu. Tinha esperança de que, após todo esse tempo todo, pudéssemos ser amigos. Não somos amigos e nunca seremos. Deliberadamente tirou um lenço de papel da bolsa e limpou a mão que ele tocara. Não tenho mentirosos e traiçoeiros entre meus amigos. Um homem não pode cometer um erro nem encontrar perdão com uma mulher como você. Você tem toda a razão. Acho que é a primeira vez que tem toda a razão em sua vida miserável. Começou a atravessar a estrada, mais resignada do que surpreendida quando viu que ele a seguia. Vestia um terno azul claro de corte italiano. Canalhe, se não estava enganada. Pelo menos era esse o seu estilista preferido, quando era ela quem pagava as contas. Não percebo por que razão você ainda está aborrecida, Rose, minha querida. A menos que ainda sinta alguma coisa por mim. Oh, e sinto, Bryce, sinto. Principalmente nojo. Desapareça antes que eu chame um policial e mande prendê-lo por assédio. Gostaria apenas de ter uma oportunidade de... Ela parou. Isso nunca acontecerá, nem nesta vida, nem em 1000 vidas futuras. Pode dar graças por conseguir andar na rua com os seus sapatos caros, Bryce, e por vestir um terno bom em vez de um macacão de prisioneiro. Você não tem razão nenhuma para falar comigo assim. Conseguiu o que queria, Ross. Deixou-me sem um tostão. Está se esquecendo dos 15.658 dólares e 22 centavos que transferiu da minha conta uma semana antes de eu pôr você para a rua? Oh, sim, eu sei, disse quando ele se manteve cuidadosamente inexpressivo. Mas resolvi deixar passar, porque decidi que merecia pagar alguma coisa pela minha própria estupidez. Agora desapareça e não se aproxime mais de mim, ou prometo que se arrependerá. Caminhou com passos decididos pela calçada e nem o vaca frígida que ele lhe atirou a fez abrandar o passo. Mas estava abalada quando chegou ao seu destino. Tinha as mãos e os joelhos trêmulos. Detestava ter permitido que ele a afetasse. Odiava o fato de o ver tivesse causado qualquer reação, mesmo que fosse de raiva, porque havia também vergonha. Ela o aceitara no seu coração e na sua casa, deixara-se encantar e seduzir, e ele mentira e a enganara. Sabia que ele lhe roubara mais do que o seu dinheiro, roubara-lhe o orgulho, e era um choque perceber que, depois desse tempo todo, ainda não recuperara completamente. Deu graças pelo ar agradável dentro do prédio e subiu no elevador até o segundo andar. Estava muito cansada e aborrecida para se preocupar com o cabelo ou maquiagem antes de bater a porta. Em vez disso, a aguardou impaciente, batendo o pé, até a porta se abrir. Ele era tão bem apessoado como na fotografia de contracapa dos seus livros, vários dos quais ela lera ou folheara antes de combinar aquela reunião. Estava apenas um pouco mais amarrotado, com as mangas da camisa arregaçadas e calça jeans. Mas o que ela viu foi um indivíduo muito alto e magro, com um par de óculos de aro grosso na ponta do nariz fino. Por trás deles, olhos verdes pareciam distraídos. Tinha uma cabeleira abundante, meio revolta, de um castanho musgo, em volta de um rosto forte, de ossos definidos, com uma nódoa negra no queixo. O fato de ele estar descalço a fez sentir-se quente e muito bem arrumada para a ocasião. Dr. Carnage? Eu mesmo. Senhora Harper, peço imensas desculpas. Distraí-me com as horas. Por favor, entre e não olhe para nada, disse ele, com um sorriso rápido e encantador. Como me distraí, não me lembrei de arrumar tudo. Vamos diretamente para o meu escritório, onde eu posso desocupar a desordem com o processo criativo. Posso oferecer-lhe alguma coisa? O seu sotaque era do litoral sulista, reparou ela. Aquele sotaque indolente que transformava as vogais num líquido quente. Aceito qualquer coisa fresca, o que tiver.
Claro que olhou à sua volta enquanto ele a conduzia rapidamente através da sala. Havia jornais e livros em cima de um enorme sofá marrom, uma pilha numa mesinha de café que parecia georgiana, ao lado de uma vela branca e grossa. Viu uma bola de basquetebol e um par de tênis com tão mau aspecto que duvidava de que seus próprios filhos os usassem, em cima de um maravilhoso tapete turco e a maior televisão que ela já vira, ocupando uma parede inteira. Apesar de ele a conduzir bastante depressa, teve um vislumbre da cozinha. Pelo número de pratos em cima da bancada, presumiu que ele tivesse dado uma festa havia pouco tempo. Estou no meio de um livro, explicou ele, e quando faço uma pausa, as tarefas domésticas não são a minha prioridade. A minha última faxineira se demitiu, tal como as anteriores. Não imagino o porquê, disse ela, educadamente, enquanto olhava para o escritório dele. Não havia uma única superfície vazia à vista, e o ar recendia a fumo de charuto. No parapeito da janela estava uma Dieffenbachia num vaso de barro lascado, murchando. Erguendo-se acima do vaso da escrivaninha, viu um monitor de computador e um teclado ergonômico. Ele limpou a cadeira, atirando tudo no chão sem cerimônias. Espere um minuto. Quando ele saiu, Rosa ergueu as sobrancelhas ao ver um sanduíche meio comido e um copo de, talvez fosse chá, entre a confusão em cima da escrivaninha. Ficou relativamente desapontada quando esticou o pescoço e espreitou o monitor. O protetor de tela estava ativado, mas o interessante é que mostrava várias personagens de desenho animado jogando basquetebol. Espero que goste de chá, disse ele quando regressou. Pode ser, obrigada. Aceitou o copo e esperou que ele tivesse sido lavado na última década. Dr. Carnegie, aquela planta está se matando. Qual planta? A Dieffenbachia, no parapeito da janela. Oh, nem sabia que eu tinha uma planta. Olhou para ela espantado. De onde será que veio? Não me parece muito saudável, não é? Pegou-a, e Ross percebeu horrorizada que ele pensava em atirá-la para um cesto de papéis transbordado ao lado da escrivaninha. Pelo amor de Deus, não a jogue fora. Seria capaz de enterrar o seu gato vivo? Não tenho gato. Dê-me aqui. Levantou-se e tirou-lhe o vaso das mãos. Está morrendo de sede e de calor e tem as raízes atrofiadas. Esta terra está dura como pedra. Colocou-a ao lado da cadeira e sentou-se de novo. Eu cuidarei dela, disse, cruzando as pernas irritada. Dr. Carnage. Mitch. Se vai levar a minha planta, tem que me tratar por Mitch. Tal como expliquei quando o contatei, estou interessada em contratá-la para fazer uma genealogia minuciosa de minha família, com um interesse específico em recolher informações sobre determinada pessoa. Sim, uma mulher muito direta, pensou ele, sentando-se atrás da escrivaninha. E eu lhe disse que só faço genealogias pessoais se algo na história da família me interessar. Como já informei, estou trabalhando num livro e não tenho muito tempo para dedicar a uma busca genealógica. Não mencionou seu pagamento. $50 por hora, mais as despesas. Ela sentiu um aperto no estômago. Preços de advogado. Uma genealogia normal não demora muito, se soubermos o que estamos fazendo e onde procurar. Na maioria dos casos, faz-se em cerca de 40 horas, dependendo de quantos anos se pretende recuar. Se for mais complicada, podemos discutir um preço limite. Vou voltar a falar no assunto depois de esse tempo se esgotar. Mas, como já disse, não creio que seja preciso recuar muito mais de um século. Isso é fácil nessa área. E se está falando apenas de 100 anos, provavelmente poderia fazê-lo sozinha. Terei todo o prazer em lhe dar algumas indicações, sem custos. Preciso de um especialista, algo que me garantiram que o senhor é, e estou disposta a negociar as condições. Uma vez que encontrou tempo na sua agenda ocupada para me receber, acho que poderia me ouvir antes de me enxotar. Muito direta, pensou ele de novo, e suscetível. Não era essa a minha intenção, enxotá-la. Claro que estou disposto a ouvi-la. Se não tiver muita pressa com o relatório, poderei ajudá-la dentro de algumas semanas. Quando ela inclinou a cabeça, ele começou a remexer em cima e por baixo da escrivaninha.
Deixe-me só... Como diabo isso veio parar aqui? Finalmente encontrou um bloco de notas e uma caneta. Rosalind, certo? Ela sorriu. Como em Rosalind Russell. O meu pai era fã dela. Ele escreveu o nome dela no alto da folha. Disse 100 anos. Imagino que uma família como a sua deve ter diários, registros, documentos e uma considerável história oral, o suficiente para cobrir um século. Seria de pensar que sim, não seria? Na verdade, existem muitos registros, mas certas coisas me levam a pensar que parte da história oral está incorreta ou incompleta. No entanto, posso lhe mostrar tudo o que tenho. Nós já estudamos grande parte. Nós, eu e os moradores da minha casa. Então está à procura de informações sobre um antepassado específico. Não sei se ela é minha antepassada, mas estou certo de que fazia parte da casa. E estou certo de que morreu lá. Tem a certidão de óbito dela? Não. Ele empurrou os óculos para cima enquanto escrevia. A sepultura? Não. O fantasma. Ross sorriu serenamente quando ele ergueu os olhos para ela. Um homem que desenterra histórias familiares não acredita em fantasmas? Nunca encontrei nenhum. Se aceitar este trabalho, terá essa oportunidade. Qual será o seu preço, Dr. Carnage, para desenterrar a história e identidade de um fantasma de família? Ele recostou-se na cadeira e bateu com a caneta no queixo. Não está brincando, não é? Nunca brincaria por $50 a hora mais as despesas. Aposto que poderia escrever um livro muito interessante sobre o fantasma da família Harper se eu assinasse uma autorização e cooperasse com o senhor. Aposto que sim, respondeu ele. E pareceu-me que poderia tentar encontrar aquilo que eu procuro como parte de sua pesquisa. Talvez eu devesse lhe cobrar alguma coisa. Ele sorriu. Tenho que analisar esse livro antes de iniciar ativamente outro projeto. Apesar das evidências em contrário, gosto de acabar aquilo que começo. Nesse caso, deveria começar a lavar a louça. Eu a avisei para não olhar. Primeiro, deixe-me dizer a minha opinião sobre a probabilidade de haver um fantasma verdadeiro na sua casa na casa de 1 em 20 milhões. Terei todo o prazer em apostar $1 nessa possibilidade, se o senhor estiver disposto a arriscar os 20 milhões. Segundo, se eu aceitar esse trabalho, precisarei ter acesso a todos os documentos de sua família, documentos pessoais, e precisarei do seu consentimento por escrito para procurar nos registros públicos relativos à sua família. Claro, estou disposto a prescindir de meu pagamento, digamos, para as primeiras 20 horas, até vermos o que encontramos. 40 horas. 30. Negócio fechado. E eu quero ver a sua casa. Talvez queira vir jantar conosco. Há algum dia na próxima semana que seja melhor para você? Não sei, um segundo. Virou-se para o computador e tamborilhou nas teclas. Terça-feira. Às 7 horas, então. Não somos muito formais, mas será melhor trazer sapatos. Pegou a planta e levantou-se. Obrigada pelo seu tempo, disse, estendendo a mão. Vai mesmo levar essa coisa? Com certeza que vou, e não tenho a mínima intenção de lhe devolver para deixá-la morrer. Precisa de indicações para chegar a Harper House? Eu a encontrarei. Parece-me que já passei por lá uma vez, acompanhando-a até a porta. Sabe, as mulheres sensatas geralmente não acreditam em fantasmas. As mulheres práticas geralmente não estão dispostas a pagar alguém para identificar um fantasma. E a senhora me parece uma mulher prática e sensata. Os homens sensatos geralmente não vivem em chiqueiros nem têm reuniões de trabalho descalços. Ambos teremos de correr os nossos riscos. Deveria pôr gelo nesse hematoma, parece doloroso. E é, maldito, calou-se. Levei um encontrão num ressalto. Basquete. Estou vendo. Então espero-o na terça às 7. Lá estarei. Até lá, senhora Harper. Dr. Carnage manteve a porta aberta o tempo suficiente para matar a curiosidade. Estava certo. A vista por trás era tão sexy e elegante como pela frente, e ambas condiziam perfeitamente com aquela voz de beleza sulista fria como aço. Uma mulher de classe da cabeça aos pés, concluiu enquanto fechava a porta. Fantasmas, balançou a cabeça e riu, enquanto abria caminho entre a confusão para regressar ao escritório. Era mesmo inusitado.